saudando a igreja na paz do Senhor novamente, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. És poderoso, meu rei. A palavra está em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. E tomou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com eles os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Podem se sentar, por gentileza. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Ô, meu rei. Glória a Aleluia. Deus, Pai Todo-Poderoso. És fiel, Senhor. Oh, Aqui o Senhor Jesus, Ele tinha chamado Levi para segui-lo, para servi-lo, mas ele era um cobrador de impostos e não servia a Deus, ele não conhecia a Deus. Mas o Senhor Jesus, olhando para ele, se agradou. Jesus se agradou do que ele viu no coração de Levi e o chamou para servi-lo. aleluia. E os fariseus e os escribas não se agradaram disso, porque Jesus se assentava com os pecadores e com os publicanos. Esses eram os doentes naquela época. E Jesus disse que veio para estes, para os doentes, e não para os sãos, para os pecadores, e não para aqueles que se dizem justos. E hoje continua sendo da mesma forma. Jesus vem para os doentes de espírito, os doentes de alma, aqueles que realmente necessitam do Senhor Jesus. E quem são esses? Aqueles que dizem que conhecem a palavra do Senhor, mas que andam ao contrário à palavra dele. Aqueles que ainda não tiveram contato com a palavra do Senhor, mas o Senhor se agrada e levanta os servos dele para fazer a obra, para fazer com que essas pessoas conheçam verdadeiramente o Senhor. Assim como foi dito na primeira palavra, nós, servos do Senhor, sofremos para levar a palavra do Senhor, porque hoje em dia não é fácil. É mais difícil do que naquela época de Jesus. É muito mais difícil. Porque mesmo conhecendo a palavra do Senhor, estão surdos.
não querem ouvir a verdade, que é a palavra do Senhor. A verdade é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vem para confrontar a nossa vida de erros e de pecados. E Deus assim se agrada em levantar os servos dele para que alcancem essas pessoas que pensam conforme a sua própria vontade. E para mostrar que a palavra do Senhor é verdadeira e confronta a nossa vida, as nossas atitudes. E muitos hoje viram as costas para a palavra do Senhor, porque não querem mudança de vida. Não querem mudança de vida. Querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o abençoador. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus que há nela. Nós erramos por isso. Nós pecamos porque deixamos a palavra de Deus de lado. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele deixou a palavra dEle como um manual de sobrevivência neste mundo, para nos trazer vida, para nos trazer paz. É Deus. Aleluia. Mas ao invés disso, muitos levam a discórdia para dentro de casa, nas ruas, no trabalho, em todo lugar, porque não querem aceitar a verdade do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso. Aqui em Mateus 22, no versículo 29, Jesus disse assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos erram por inverter a palavra do Senhor. E não é assim que nós temos que fazer. Nós temos que viver conforme Deus nos ensina, como Deus deixou na palavra dEle, para que façamos, para que assim a nossa vida, a nossa família vá bem. Como que nós queremos ter a presença do Senhor se nós andamos contrário à palavra do Senhor, contrário à vontade do Senhor, contrário a tudo que Ele tem nos ensinado? Não tem como sentir a presença do Senhor dessa maneira. Não tem como ter Deus dentro de casa dessa maneira. Não tem como Deus habitar num lugar que vive errante. Aleluia, Jesus. Deus nos ensina de tantas maneiras, de tantas formas, para que a gente herde o reino dos céus. Mas o povo quer viver de qualquer maneira aqui na terra, e depois, quando Jesus voltar, está lá: Pai, eu estou aqui. Deus vai virar as costas, porque vai dizer: quem é você? O que você fez para mim? E aí vai falar o quê? Não tem como dizer nada, porque Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Deus sabe até do que a gente vai fazer. E ninguém esconde nada do Senhor. Muitos estão por aí perdendo suas famílias, perdendo a sua própria vida, perdendo empregos, porque não servem ao Senhor, porque anda contrário à palavra do Senhor, porque não faz a vontade do Senhor.
Acham que o dinheiro é tudo na vida. Acham que os prazeres desse mundo é tudo, é o melhor do mundo. Mas é aí que erram. Porque o melhor de tudo na nossa vida é estar na presença do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor. É ter a esperança de herdar o reino dos céus quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. A palavra do Senhor nos ensina tanto a viver conforme a vontade dEle. Sem precisar ninguém ficar falando nada, sem precisar a gente ficar apontando, mostrando. Mas as pessoas não querem entender, por isso que Deus levanta os servos dele para pregar dessa maneira, para mostrar tudo conforme tem que ser mostrado, porque senão as pessoas não entendem. Já falando de forma rasgada, as pessoas não querem entender, não querem aceitar. Deus ainda está tendo misericórdia desse povo. Por isso que Jesus ainda não voltou. Porque Ele quer salvar o máximo de pessoas dessa vida. Mas infelizmente as pessoas estão cegas, andando para o abismo e achando que está tudo bem. Mas nós sabemos que não está. Não tem nada bem. Deus nos ama em todo o tempo. Deus está ali do nosso lado. Nas nossas maiores dificuldades, nas nossas alegrias, nas nossas tristezas. É Deus que está ali no nosso lado, nos ajudando. Mas muitos só lembram de Deus quando precisam de algo. Quando está doente em cima de uma cama, quando está faltando dinheiro ou faltando alimento, aí sim se lembram de Deus. Mas quando estão prósperos, na bonança, não faltando nada, deixam Deus de lado. Não adianta nós falarmos de Deus da boca para fora se o nosso coração está longe de Deus. E a palavra mesmo de Deus fala isso. O meu povo adora com a boca, mas o coração está longe. Não tem nada de Deus dentro do coração. Nada. Nada. É a figueira infrutífera. Aquela que só tem folhas e ramos, mas não dá fruto. Como que Deus vai se agradar desse jeito? Se não exala o bom perfume de Cristo? Se não resplandece a luz do Senhor no seu rosto? Se os seus testemunhos de vida, suas atitudes são contrárias à palavra do Senhor, não tem como Deus se agradar dessa maneira. Só estão perdendo tempo. Estão dentro da igreja só de corpo. Porque a mente não está aqui, não está ouvindo a palavra, não está deixando o Espírito Santo entrar e fazer a transformação.
O que você tem feito para o Senhor? Quanto tempo você tira para Deus no seu dia? Quanto tempo você tira para ler a palavra do Senhor? Quanto tempo você louva dentro da sua casa? Quanto tempo você agradece ao Senhor? Nós temos um dia inteiro, uma noite inteira, para que a gente possa fazer isso. Mas muitos preferem servir ao Deus desse século. Que não é o nosso Deus. Porque aqueles que servem a Deus verdadeiramente gostam de estar na presença do Senhor. Gostam de tirar tempo para o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Quantas vezes Deus tem falado que precisamos se prostrar mais, que precisamos nos entregar mais, que precisamos dar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele assim tenha o controle da nossa vida. Mas o mundo é mais prazeroso. Muitos não gostam de ficar trancado dentro do quarto sozinho, sem a presença de um celular, sem a presença de uma televisão, sem a presença de certos amigos. Isso para muitos está sendo mais prazeroso do que a presença do Senhor. Mas você já parou para pensar aonde tudo isso vai te levar? Se vai te levar verdadeiramente para o reino dos céus, para mais próximo de Deus? Quem pensa dessa forma se engana. Se engana. Porque nós precisamos sacrificar a nossa carne, a nossa própria vontade, para servir a Deus. E hoje em dia as pessoas não querem fazer isso. Já pararam para pensar o quão difícil era naquele tempo seguir Jesus, servir a Jesus? Naquele tempo ninguém tinha carro. Eles andavam a pé. Andavam de cidade em cidade, e não era pertinho como daqui ali no centro. Hoje em dia, nós temos carro, nós temos ônibus, bicicleta, e ninguém quer se dispor a fazer a obra do Senhor, a servir ao Senhor como tem que ser. Já ouviram a passagem onde uns amigos levaram um paralítico em cima de uma cama para ser curado por Jesus? Já imaginaram como era pesado carregar uma cama e ainda com uma pessoa em cima? E esses amigos se dispuseram a levar essa pessoa lá para que ele fosse curado, para ter um encontro com Jesus. E hoje, quem você tem carregado? Quem você tem levado para a presença do Senhor Jesus?
Nós temos que começar a pensar, meditar na palavra do Senhor. Para que assim criem coragem de servir ao Senhor como tem que ser. Como nós precisamos que seja. Não é Deus que precisa da gente. Somos nós que precisamos de Deus na nossa vida. Glória, aleluia. Deus sem nenhum de nós, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus estaríamos aonde? E nós sem Deus vamos fazer o quê? Comecem a meditar mais na palavra do Senhor. Comece a buscar mais a presença do Senhor. Porque é para o bem de cada um. A salvação é individual. Cada um que busque a sua. Cada um que lute pela sua. E isso Deus tem nos ensinado todos os dias da nossa vida. Deus não vai salvar ninguém por dó, porque Deus não tem dó de ninguém. Ele tem misericórdia, por isso que ainda nós estamos aqui. São as oportunidades que Deus está dando todos os dias. Para que esses dormentes acordem para a realidade. Vamos acordar. Vamos viver para Deus e por Deus. Para salvar a nossa alma. Para a nossa própria salvação. Meditem nessa palavra. Pensem neste culto todo de hoje até o próximo culto. Porque tudo que aconteceu aqui hoje, até nesse momento, foi da vontade de Deus, foi guiado por Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos nessa noite. E que vocês possam começar a pensar mais na sua própria vida. E começar a buscar mais a Deus em todo momento. Porque é necessário. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.